Livro de Números, capítulo de número 21, versículo 1 em diante, diz assim. Versículo de número 4. Então partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém a alma do povo angustiou-se neste caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito, para que morrêssemos neste deserto? Pois aqui nem pão, nem água há, e a nossa alma tem fácil deste pão tão vivo. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, que morderam o povo, e morreu muito o povo de Israel. Pelo que o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ore ao Senhor que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Versículo 8. E disse o Senhor a Moisés: faz uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo mordido que olhar para ela. Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste, e era que, mordendo alguma serpente a alguém, olhava para a serpente de metal e ficava vivo. Amém? Amém. Os irmãos podem se assentar. Queridos, esse texto de Números, ele é um texto muito rico em informações para nós. E ele nos ensina a confiar em Deus. Algo que o povo de Israel ali no deserto ainda não havia aprendido. O povo de Israel, ele sempre foi uma sociedade que não sabiam viver com o que Deus proporcionava para eles. Tanto que no início de Êxodo, quando o povo sai do Egito e vai para o deserto em direção a Canaã, o povo só roda 40 anos por conta de murmurar contra Deus. O povo só passa tanto tempo andando pelo deserto por conta de falar contra Deus. E talvez este era o grande problema de Moisés logo no início dessa caminhada pelo deserto. Porque além de conduzir o povo, ele ainda tinha que saber lidar com as palavras negativas que saíam daquelas pessoas. Esse é um dos grandes problemas de Israel. A falta de gratidão a Deus por todas as suas maravilhas pelo deserto. Se a gente for olhar do início de Êxodo até Números 21, que é onde a gente leu, a gente vai ver centenas de milagres e maravilhas que Deus operou na vida do povo andando pelo deserto. Eu vou falar algum para vocês terem noção do cuidado que Deus tinha com essa nação. Eles saem do Egito e no Egito eles já começam a ver o poder de Deus. Quando Deus envia as pragas para que o faraó quebrantasse o seu coração e libertasse o povo. Eles saem do Egito e logo no início do deserto, quando eles começam a caminhar, a Bíblia fala que as roupas que eles vestiam não se desgastavam, assim como as sandálias dos seus pés não diminuíam. Aleluia. Agora imagina você caminhando pelo deserto, andando pelo sol quente, enfrentando o frio da noite, e aí você caminhando pelo deserto longo, você percebe que as suas roupas continuam intactas. Aí a Bíblia vai dizer que enquanto o povo está andando pelo deserto, eles sentem calor. Aí Deus vai e coloca uma nuvem sobre o arraial, o acampamento, para que eles não sentissem calor. Aleluia! Aí de dia, de noite, a Bíblia fala que o povo sente frio. Aí Deus vai e coloca uma coluna de fogo para o povo não morrer de frio no deserto. Aleluia! Mesmo assim, mesmo com todas as maravilhas de Deus que era visível, porque Israel foi o povo que mais presenciou milagres, caminhando pelo deserto. Aleluia! E aí eu abro um parêntese aqui para dizer para você que Deus opera milagres
na minha vida e na sua vida, Aleluia! enquanto nós estamos andando pelo deserto. Oh, glória a Jesus. Deus, Ele continua cuidando, mesmo no deserto. O povo está caminhando pelo deserto. No deserto não tem água, não tem pão. Aí Deus faz descer o maná do céu para falar: eu estou no deserto cuidando de você. Oh, glória! Glória a Deus! É só o povo de Israel que a gente vê isso. É só na nossa vida que a gente vê isso. Santo Espírito de Deus. Como é que a gente está andando pelo deserto? E deserto, na Bíblia, é um lugar de seca e sem vida. É a mesma coisa que vale. Vale na Bíblia é lugar de morte, é lugar sem vida. Aí Deus pega um povo, coloca no meio de um local que não tem vida e começa a descer pão do céu para alimentar o povo durante a caminhada. Glória Talvez a Deus! você entrou aqui nessa noite pensando: Deus, eu estou andando pelo vale, pelo deserto. Não tem ninguém do meu lado para me dar a mão, para me dar um pouco de água. Deus mandou eu dizer para você aqui hoje, através dessa palavra, que em meio ao deserto Deus está enviando pão para te alimentar. Ele vai fazer com você igual Ele fez com Elias. Estou no meio do deserto, estou pensando em morrer, não vejo ninguém do meu lado. Aí Deus envia o anjo e fala: ei, come, bebe, porque longa é a sua caminhada. Glória a Deus! Glória a Jesus. É Deus cuidando no deserto. E aí a gente percebe que, enquanto o povo está andando pelo deserto, a murmuração é um dos grandes problemas dessa sociedade, agora livre. E talvez, e essa é uma interpretação minha, essas murmurações, essas reclamações contra Deus e contra Moisés, era porque o povo ainda não estava preparado para viver em liberdade. Aleluia. Porque como é que alguém que viveu 420 anos no cativeiro, sendo escravizado, quando Deus liberta através de milagres, vai para o deserto e murmura? Eita Deus! E quer saber um detalhe? Antes do povo entrar no deserto, Deus já dá uma prova, além dos milagres e as pragas que Ele mandou. Ele vai diante de Moisés, e Moisés com medo, dizendo: Deus, o Egito está vindo atrás da gente, e eles vão nos alcançar e vão nos matar, e na nossa frente só tem um mar. Deus fala: Moisés, manda o mar se abrir. Então imagina um povo que andou por um mar que estava aberto, chegando do outro lado, vivendo milagres de Deus, ainda continuavam murmurando. Meu Deus. Com essa palavra a gente aprende que nem só de milagres, ou os milagres que Deus produz, não é motivo de salvação na nossa vida. É verdade. Porque tem muita gente que acha que porque vive muito milagre, porque Deus está operando maravilhas, ele já está salvo, mas milagre não gera salvação. O que gera salvação é busca pela palavra e intimidade com Deus. Aleluia! Porque o povo andava no deserto, vivendo os milagres de Deus, mas não conheciam o Deus que fazia os milagres. É verdade. O grande problema de Israel é a murmuração. E alguns capítulos anteriores a gente vai ver que por conta de murmurações e reclamações, o povo deixou de entrar na terra prometida. E aí eu quero que você preste atenção nessa palavra comigo aqui agora. Por conta de murmurar, por conta de não agradecer a Deus pelos milagres já efetuados na vida deles, eles deixaram de entrar na terra prometida. Quer um exemplo? A Bíblia vai falar, capítulo 14, que os espias voltam da terra que manava leite e mel. E aí foram 12 jovens espiar a terra. Quando eles chegaram lá, viram que tinha gigantes, viram que tinha exércitos, viram que o povo era forte. E aí os 12 voltam até Moisés e falam: a terra realmente mana leite e mel, está aqui os frutos dela. Só que lá tem gigante. E aí a Bíblia fala que quando eles lançam essas palavras de desânimo para o povo, muitas das pessoas começam a ter medo, porque achavam que os gigantes que moravam nessa terra iriam destruí-los. E aí a Bíblia fala que eles começam a sentir medo no coração. É quando levanta Josué e Caleb e fala: ó, a terra mana leite e mel, tem gigante nela. Meu Deus! A gente não pode entrar agora na visão de vocês, porque Deus nos trouxe até aqui, Ele vai nos dar a terra que foi prometida para nós também. Aleluia! E
por conta de 10, uma geração inteira deixou de viver a promessa, deixou de entrar na terra prometida. Aí a gente vai mais para frente, e no capítulo 20, a Bíblia fala que Miriam, ela morre, e aí Moisés ainda vivendo o luto de Miriam. O povo chega de Moisés e fala, começa a murmurar com Moisés, começa a reclamar do caminho no deserto. A congregação se ajunta e contende contra Moisés, falando que Deus tirou eles do Egito, fez caminhar pelo deserto para eles morrerem ali naquele lugar. Agora imagina a cabeça de Moisés como líder, porque líder é ser humano também. Tem uma unção repousando sobre a vida de um líder? Tem. Deus fortalece, mas é humano também. Aí imagina Moisés andando pelo deserto, vivendo o luto de Miriam, que acabou de falecer. E aí o povo chega em Moisés reclamando. Fala, Moisés, a gente tem sede, Moisés. Moisés, a gente está com fome, está andando por esse deserto, o sol está quente, a gente quer beber alguma coisa, Moisés. Aí a Bíblia fala que, enquanto o povo está murmurando por falta de água, Moisés, ele ora a Deus pedindo que Deus dê uma solução para o povo. E aí Deus fala, Moisés, vai na rocha e fala com ela para que ela jorre água e sacie a sede do povo. Aí a Bíblia vai dizer que Moisés levanta, ele dá um discurso para o povo, e no tom do discurso que ele dá, a gente entende um pouco de revolta, de ira no discurso de Moisés. E aí ele vai na pedra e dá 2 cajadadas na pedra. Moisés bate com violência na pedra. Começa a jorrar água, mas em seguida a Bíblia fala que Deus vira para ele e fala, Moisés, nem você nem Arão vai entrar na terra. Aleluia, Jesus. É porque tem gente que muitas das vezes quer ser pedra de tropeço na caminhada do seu líder. Tem gente que não consegue falar, o senhor está cansado? Vem aqui, eu vou te dar a mão, a gente vai caminhar junto. Tem gente que não consegue viver dessa forma. Tem gente que não consegue mandar uma mensagem para o líder e falar, o senhor está precisando de alguma coisa? Olha, conta comigo. Olha, eu estou aqui, se o senhor precisar de alguma coisa é só me ligar. Se a gente não conseguir resolver, a gente procura uma solução. Tem gente que é pedra de tropeço e às vezes o líder deixa de viver promessas de Deus por conta de pedra de tropeço, de liderados que não são conduzidos pela palavra de Deus. Mas eu vim dizer para você aqui nesta noite, é hora de se levantar com o líder e dizer, a obra é grande, mas eu estou com você. Se o seu braço cansar, eu vou segurar no seu braço, você não vai desistir. Você não vai parar, porque Deus me mandou aqui para dizer, eu estou com você. Você não vai parar, longa é a caminhada. Segura na minha mão que eu vou te ajudar a caminhar, mas você não vai ficar no caminho. Eu estou aqui com você. Aleluia! Aleluia! Será que existe alguém nesta noite que está disposto a fazer a obra de Deus junto com os seus líderes? Será que existe alguém nessa noite que está disposto a dizer ao seu líder, vamos, eu estou com você? Será que tem alguém disposto aqui a abrir o seu coração e dizer, eu estou com você? Conte comigo. Aleluia! Oh glória a Jesus. Oh glória. Era isso que faltava no ministério de Moisés. Moisés precisava de alguém que ajudasse ele a caminhar. Porque geralmente as pessoas olham para a gente que está aqui na frente, olha para o líder, olha para o corpo de obreiros e acha que a gente é perfeito. Acha que a gente não tem problema. Acha que é só vocês que passam por dificuldades. Esse era um grande problema no ministério de Moisés. Porque pessoas para ajudar eles eram poucas demais. Agora, pessoas para falar, você, Moisés, nos trouxe até aqui para morrer. Aí eram muitas pessoas que tinham. Eita, gente. Aí o povo começa a murmurar contra Moisés. Aí a gente entra aqui no capítulo que a gente leu. O povo está andando pelo deserto. Moisés acaba de sofrer também a perda de Arão. E aí o povo começa a andar pelo deserto. Agora olha só que interessante. O texto vai falar que quando eles estão andando pelo deserto, o que faz eles murmurarem contra Moisés e contra Deus não é a falta de comida. A princípio não. Não é a falta de água. Não é o caminho que é muito longo.
mas é a angústia que entra no coração do povo. Meu Deus. A Bíblia vai falar que o povo se angustiando, juntaram a congregação, e aí todos começaram a murmurar contra Deus e contra Moisés. Aleluia, Jesus. Agora olha que interessante, Moisés ele está preocupado com a rota que ele vai seguir com o povo. Enquanto isso, o povo está se angustiando no caminho. Eu entendo que, e essa é uma interpretação minha, que quando o povo estava andando pelo deserto e eles se angustiam, é porque no mínimo eles estavam sem nada para fazer. Porque alguém que está envolvido com a obra, ele não tem tempo para murmurar nem para se angustiar. Aleluia, Jesus. Ele passa por dificuldades? Passa, mas angústia não. Aleluia. Ele sente às vezes o peso da obra, sente, mas angustiar-se do nada, isso não. Então, no mínimo, o povo estava sem nada para fazer. E aí, a falta de atividade gera o desânimo que gera angústia no coração do povo. Aí eles viram para Moisés e falam: Moisés, o mesmo discurso de antes. Você nos trouxe aqui no deserto para morrer? Nos tirou do Egito para morrer? Agora está aqui uma palavra que tem muito efeito na nossa vida cristã até hoje. Que eles falam bem assim: antes nós tivéssemos morrido no deserto com os nossos irmãos, ou então continuado no Egito. Agora, qual é o escravo que recebe a liberdade e deseja voltar para a escravidão? Meu Deus. Aleluia, Jesus. Qual é a pessoa que viveu 400 anos sendo escravizada e quando enfim ela recebe a liberdade, ela fala: é melhor continuar na escravidão? Deus está trazendo essa palavra para nós entendermos. Está na hora de parar com a mentalidade de escravo. É verdade. Está na hora de mudar a forma que a gente vê a obra de Deus. Aleluia. Está na hora de parar e enxergar melhor qual é o projeto que Deus tem na nossa vida. Desse jeito, Jesus. Porque tem gente que tem uma chamada, tem um ministério, Deus chamou, Deus derramou unção sobre ele, mas ele está tão preocupado com o caminho que eles começam a esquecer o ministério e pensar na escravidão. Meu Deus. E nesse momento aqui que o povo pensa no Egito, eles estão pensando no passado. Eram como se fossem novos convertidos, que eles começam a andar na obra de Deus e do nada eles param e falam: no mundo essa hora poderia estar melhor. É desse jeito. Poderia estar vivendo talvez uma balada, uma festa. Aleluia, Jesus. Charles Spurgeon, um grande pregador que foi do passado, ele fala que aqueles que são nascidos, convertidos, emocionados, quando a emoção acaba, eles morrem também. Era justamente o que eles estavam vivendo aqui. Eram pessoas emocionadas, convertidos emocionados. E quando a emoção acabava, eles viravam para Deus e para Moisés e falavam: você nos trouxe aqui para morrer? Eita, Nos trouxe aqui para ficar na beira do caminho? Aí, alguns versículos mais à frente, vai falar bem assim, ó. Versículo 5. E o povo falou contra Deus, contra Moisés: por que estamos neste deserto? Porque aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fácil desse pão tão vil. Agora, presta atenção nesse texto. Eles falam: aqui nesse deserto, nem pão nem água tem, e a nossa alma tem fácil. Ou seja, não aguenta mais, não tem mais gosto comer esse pão. Agora, como é que eles não conseguem comer um pão que eles mesmos falaram que não existe, que não tem? Porque eles falam: aqui nem pão nem água tem, e a nossa alma tem fácil deste pão. E se a gente parar para ler a história, o maná que Deus mandava cair do céu, que era o alimento para o povo, só vai parar de cair em Josué capítulo 5. Quando eles experimentam pela primeira vez os frutos, ou os alimentos que tem em Canaã, na terra prometida. E aí eu parei para analisar. É que tem gente que não consegue entender ou ver o que já está nas suas mãos. Meu Deus. Já percebeu que a gente já foi assim? É desse jeito. A gente fala: Jesus, eu estou passando por dificuldade, não tem alimento, não tem pão, não tem água. E aí a gente passa um mês, a gente passa saciado.
Quando a gente vai no mercado, a gente compra o que a gente quer. Quando a gente quer vestir alguma coisa, a gente veste o que a gente quer. Mas a gente fala para Deus: Deus, eu não tenho comida, não tenho água, não tenho pão. A gente reclama do que a gente já tem. É porque tem gente que é cega ou cegada pelo problema que ela enfrenta. Tem gente que se desespera, irmão. Ele passa por uma dificuldade, um deserto, um vale, ele começa a se desesperar, falando: eu quero morrer, não tem solução, não vejo saída desse deserto. E Deus está falando: olha a solução aí do teu lado. É desse jeito, aleluia. Que nessa noite a gente possa ter visão. Aleluia, E eu profetizo na sua vida que Deus hoje abre teus olhos, como Ele abriu os olhos do moço de Eliseu. Você vai entender que Deus já tem colocado a solução do teu lado. Basta você levantar a mão e dizer: Senhor, eu estou passando pela dificuldade, mas eu te louvo, porque a tua palavra fala que o Senhor está conosco na bonança, no dia ruim, no dia que eu estou feliz, no dia que eu estou triste. Eu te louvo, porque até aqui o Senhor tem sustentado, tem segurado na minha mão e não tem deixado faltar aquilo que eu preciso. Aleluia! Agora, Deus. Imagina a gente traçando esse cenário aqui de uma forma diferente. Imagina se o povo não tivesse murmurado com Moisés. Talvez Moisés teria entrado em Canaã. Talvez aqueles que ficaram no deserto por murmurarem tivessem entrado na terra prometida também. Aí a gente continua no texto, olha para cá. O texto vai dizer que o povo reclama, murmura. Fala: Moisés, nós não temos pão, não temos água, não estamos nesse deserto, você nos tirou do Egito, vamos morrer aqui. E aí o texto fala que Deus envia serpentes ardentes, para o meio do arraial. Serpentes ardentes eram serpentes venenosas. E aí o povo começa a ser mordido pelas serpentes, é o texto que diz. E muito do povo começa a morrer. Aí nesse momento o povo lembra e fala: a gente errou, a gente pecou. Então vamos lá para Moisés, para que ele fale com Deus e que Deus tire essas serpentes do meio de nós. E aí o povo vai até Moisés e fala: Moisés, nós pecamos, murmuramos contra o Senhor, murmuramos contra você, Moisés. Ora a Deus para que Deus tire essas serpentes do meio de nós. E aí a gente entende um ciclo vicioso que Israel vive. Porque Israel geralmente era assim: eles recebiam a bênção de Deus, o cuidado de Deus, eles adoravam outros deuses e murmuravam. Deus castigava o povo, mandando eles para o cativeiro, falta de fome, sentindo fome, falta de comida, seca. Eles se arrependiam e clamavam a Deus, e Deus restituía a nação novamente como um povo forte. Esse era o ciclo que Israel vivia. Aí, Israel aqui, ele pede para Moisés clamar a Deus, fala: Moisés, peça para Deus tirar essa serpente do meio de nós. Aleluia. Aí Deus fala para Moisés bem assim: Moisés, construa uma haste. Faça uma serpente de bronze e coloque pendurada nessa haste. E vai acontecer que aquele que for mordido pela serpente, olhando para a haste, para a serpente de bronze, eles não vão mais morrer. Aí eu parei para pensar o seguinte: não seria bem mais fácil Deus tirar de uma vez a serpente do meio do deserto? Sim ou não? Sim. Não seria bem mais fácil Deus tirar de uma vez a serpente do meio do acampamento? Sim ou não? Sim. Aí Deus muda a ordem e fala bem assim: eles vão continuar convivendo com as serpentes. Eles vão continuar sentindo a dor da mordida. Eles vão continuar sofrendo o efeito colateral do veneno. Só que eles não vão mais morrer. Quando eles forem mordidos pela serpente, tudo isso vai acontecer. Mas era só eles olharem para a serpente que foi erguida por Moisés, que a morte vai sair da vida deles. Que eles não vão mais morrer. Aí eu parei para pensar nesse texto. E aí eu entendi que a serpente aqui, ela é um simbolismo de vida, de salvação, de restituição e resgate. Aleluia, Jesus. Até hoje, se você olhar na SAMU, na ambulância da SAMU, se você olhar no brasão dos médicos, você vai ver que tem uma serpente lá e uma haste erguida. É a serpente que está aqui. Sinal de saúde e de vida. Aí eu fui lá para João capítulo 3, versículo 14. Que fala bem assim: assim como Moisés, é Jesus falando, viu? Aleluia. Assim como Moisés
ergueu uma serpente no meio do deserto, convém também que eu seja levantado neste tempo. Aí eu entendi. Na verdade, a serpente aqui, Deus estava dando uma lição para o povo. Eu já caminho para finalizar. Então, Aleluia, Jesus. a serpente aqui, na verdade, era Jesus. Porque Jesus, ele veio ao mundo para trazer vida a condenados. Sim ou não? Meu Deus, sim. Jesus veio ao mundo para restituir a vida a pessoas. Jesus veio ao mundo para escrever uma nova história. Meu Deus, aleluia. E aí a serpente no meio do deserto, quando alguém era mordido, a sentença dele era a morte. Mas quando ele olhava para a serpente, a vida tomava conta dele novamente. É o que Jesus veio fazer conosco. A gente estava perdido no meio de um pecado, de um lamaçal. E aí a Bíblia fala que nós não tínhamos mais salvação. Aí Jesus desce e fala: aquele que olhar para mim, oh glória a Jesus. Aquele que levantar os seus olhos e olhar para a cruz, vai me ver lá. E quando ele olhar para mim, ele vai ver vida retornando ao seu corpo. Oh glória. Eu vim aqui dizer a alguém que está perdido ou que está vivendo em angústia e agonia: você está olhando até agora para o lugar errado. Você está olhando para pessoas, está olhando para soluções que não vêm de Deus. Mas nesse momento eu te convido a olhar para Cristo Jesus. Aleluia! Oh glória! Eu te convido a olhar para Jesus que está pendurado na cruz e dizendo: basta você olhar para mim que você vai ter vida novamente. Talvez você está andando numa agonia, numa depressão, numa angústia profunda, e você não vê mais saída para a sua vida, para a sua alma. Nesta noite eu vim dizer para você: venha conosco olhar para Jesus. Glória a Que Deus! foi pendurado no Calvário para limpar os seus pecados, para tirar a sua condenação, para te dar vida novamente. Olha para Jesus. Aleluia! Olha para Jesus. Aleluia, Deus fiel. A Bíblia fala que a serpente, na verdade, simbolizava Jesus. Em João capítulo 3, versículo 14. Oh, bendito Deus, aleluia, Jesus. Então, na verdade, o povo que estava sendo mordido e vivendo uma sentença de morte era eu e você. Aleluia, Jesus. E nós éramos condenados à morte. E assim como Deus orientou Moisés a levantar uma serpente de bronze no deserto, assim também, para que salvasse aqueles que eram mordidos e estavam vivendo em agonia, assim também Jesus foi levantado numa cruz Meu Deus, para trazer vida para mim e para você. Aleluia! O problema é que muitas das vezes a gente reclama demais, a gente fala demais. Cadê Deus na minha vida? Cadê Deus trazendo a solução para os meus problemas? Cadê Deus resolvendo as minhas angústias, tirando a tristeza do meu coração? O problema é que a gente olha demais para o lugar errado. O problema é que a gente vive a vida cega, que nem aquelas viseiras que colocam nos animais. A gente não consegue olhar para outro lugar, não consegue olhar para Deus. E aí a Bíblia vem nos dizer que tudo que a gente precisa, solução de problema, alegria na vida, tudo está em Jesus. É verdade, Jesus. Basta a gente olhar para Ele. É verdade, Senhor. Fica de pé Aleluia. comigo, por gentileza. Eu já Glória a caminho para Deus. finalizar. Aleluia, Jesus. Deus tremendo. Oh, Deus maravilhoso, Deus santo. Essa mensagem, na verdade, é uma mensagem de resgate. Eu estava em dúvida se eu pregava ela ou não. Aí o Ministério de Louvor cantou, eu falei: é essa mesmo. Aleluia. E Deus falou para mim: hoje é dia de resgate, Meu Deus. através da palavra. Glória a Jesus. Hoje é dia de viver uma história nova, olhando para o certo, para o alvo que é Cristo. Aleluia! Olha para cá. Quando Jesus estava na cruz, eu já finalizo. Quando Jesus estava na cruz, a gente tem uma visão muito distorcida de como foi esse momento para ele. Alguns capítulos anteriores vai dizer que Jesus estava numa angústia profunda. Significa que Jesus estava à beira de uma depressão. No Getsemane, quando ele começa a orar e não vê ninguém ao seu lado, ele diz: Pai, afasta de mim esse cálice. Jesus, na verdade, está vivendo uma angústia profunda, quase depressão. E aí, quando ele está na cruz, alguns historiadores falam que as costas de Jesus estavam dando para ver os ossos. E que para Jesus respirar, com uma posição que ele ficava, uma posição de joelhos encurvados, alguns
pensadores antigos de Roma falam que a crucificação era a pior das condenações, tanto em tortura quanto em humilhação. E aí, para Jesus respirar, ele teria que levantar os seus joelhos. E aí ele teria que optar de sentir os pregos rodando nos seus pés ou sentir os pregos rodando nas suas mãos. E imagina que Jesus poderia descer a qualquer momento daquele lugar. Imagina que Jesus sentindo uma dor profunda na sua carne, no seu físico, sentindo os pregos rodando na sua mão, sentindo falta de fôlego, e ele não conseguindo respirar, e ele olhando para a cruz, olhando para aqueles que lançavam sorte nas suas vestes e falando: eu poderia descer daqui. Aleluia, Jesus. Mas se eu descer daqui, pessoas não vão viver a vida que eu quero que eles vivam. Meu Deus, aleluia. Se eu descer daqui, eles serão condenados à morte. Oh, glória a Jesus. Se Jesus tivesse descido da cruz, você não estaria aqui hoje. E você acha que isso é brincadeira? O nosso destino era condenação, e condenação de morte. Nós estaríamos vivendo em agonia. Mas foi graças ao sacrifício de Jesus naquele dia, mesmo ele sentindo dor, mesmo ele sofrendo, mesmo ele falando: Pai, me abandonastes agora, ele olhou para o mundo, para mim, para você nesta noite e falou: eu não vou descer por você, eu vou continuar aqui por você, porque você tem sonhos e eu quero projetar também na sua vida, e eu vou continuar aqui para que você viva esses projetos. Foi por você que Jesus continuou lá. Aleluia! Foi por você que Jesus não desistiu e não desceu daquela cruz. Agora, você sabia que Jesus foi humilhado por você? Porque a Igreja Católica, quando pega a imagem de Cristo, ele coloca Cristo vestido. Mas a condenação de cruz era a condenação mais humilhante, porque naquele momento o condenado não poderia estar usando vestes. Era o padrão. Jesus naquele momento estava nu. É por isso que a Bíblia fala que os soldados lançaram sorte nas vestes de Jesus. Historiadores falam que Jesus ele estava completamente nu naquela cruz, sinal de humilhação. Agora imagine o Filho de Deus sendo humilhado de tal maneira, de uma forma tão vil, por conta de você e de mim. E muitas das vezes a gente olha para ele e fala: Jesus, cadê você na minha vida? Jesus, porque eu estou vivendo tantos problemas, porque eu estou vivendo tanta dificuldade, porque eu estou sentindo tanta dor. E a gente esquece que a maior dor foi ele quem sentiu naquela cruz. Talvez você entrou nessa noite aqui desanimado, frustrado, falando: Jesus, cadê você na minha vida? E hoje eu vim dizer para você que Jesus, desde a cruz, estava olhando para você. Desde a cruz ele estava dizendo: eu vou projetar na vida dessa pessoa. Jesus na cruz estava dizendo: eu tenho algo na vida dessa pessoa. E Deus trouxe você aqui nesta noite. Eu trouxe essa palavra para dizer: nos momentos em que você se sentir mais sozinho, naquele momento Jesus está lá com você também. Ei, o silêncio de Deus não significa abandono. Leva isso no seu coração nesta noite. O silêncio de Deus não significa abandono da parte dele. O silêncio de Deus significa trabalho, e trabalho significa algo novo que ele está trazendo para você. Se mantenha firme passando pelo deserto. Para de reclamar, para de murmurar, pedir a Deus soluções. Às vezes a dor é necessária na nossa vida. Tem situações que Deus vai colocar para nós vivermos que é necessário para forjar o homem e a mulher de Deus que nós vamos ser no futuro. Então passe pelo deserto dando glória a Deus, como diz o hino. Passe pela prova louvando ao Senhor. Que Deus hoje, que você possa sair hoje daqui sentindo o consolo de Deus na sua alma. Que você possa entrar na sua casa sentindo Deus na sua vida. E que mesmo no silêncio de Deus você possa entender: Ele está aqui comigo. Ele está em silêncio, mas está aqui comigo. Ele não está falando comigo, mas está aqui comigo. Deus não está respondendo a minha oração, mas Ele está aqui comigo. A minha vida parece que está em avesso, mas Deus está aqui comigo. Entrega o controle da sua vida na mão de Deus, e você vai ver Deus operando maravilha na sua vida.
quer passar por milagres, quer viver coisas que ninguém viveu antes, pare de murmurar e comece a aceitar o processo de Deus na sua vida. Você vai ver que as coisas vão fluir. E para finalizar, eu gostaria de perguntar: existe alguém aqui que quer reconciliar com Cristo? Entregar o controle da vida, da sua vida nas mãos dele? Alguém que entendeu que o silêncio de Deus é propósito, é trabalho? Alguém que entendeu que as dificuldades de Deus, na verdade, as dificuldades que Deus coloca na nossa vida, na verdade é Deus nos forjando? Existe alguém que quer entregar a vida para Deus nessa noite e dizer: Deus, eu aceito as dificuldades, eu aceito as dores que eu estou enfrentando, eu aceito passar pelo deserto e pelo vale. Davi, ele fala: da onde vem o meu socorro? E aí ele fala: o meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Aleluia! Na verdade, na Bíblia, teologicamente falando, o deserto e o vale é lugar de morte, lugar sem vida, lugar de seca. E montanhas é lugar de habitação. E hoje Deus quer te chamar para habitar junto com Ele, para sair do deserto, para sair do vale e ir morar com Ele, habitar com Ele, descansar à sombra do Altíssimo. Existe alguém que quer viver isso nessa noite? Alguém que quer reconciliar com Cristo? Alguém que entendeu o processo que está passando? Existe alguém que quer aceitar a Jesus ou reconciliar nessa noite? Se não, que Cristo Jesus abençoe. Agradeço a oportunidade e creio que Deus ainda vai fazer muito. As obras e os projetos de Deus nessa igreja são coisas que nós não entendemos agora, mas no futuro nós vamos colher os frutos desse trabalho tão árduo, tão difícil que estamos fazendo aqui hoje. Amém? Deus possa abençoar a igreja. Obrigado pela oportunidade. Deus abençoe a missionária Mônica e o presbítero Wilson, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Santo, santo é o nome do Senhor. Bendito seja o nome do nosso Deus. Aleluia. Ainda de pé, igreja. Eu gostaria de ver se tem algum irmão. Tem um louvor que ele fala o seguinte. Ele vai cantar mais ou menos assim: fala, Jesus querido, fala com muito amor. Se alguém souber esse hino, vem aqui na frente para estar louvando o Senhor. Amém? Se alguém souber dele, vem aqui. É algo da parte de Deus para nossas vidas. Amém? Talvez a gente não